Bom, prazer a todos, muito grato pela presença, me dá a oportunidade de compartilhar meu trabalho, minha vida nos últimos 10 anos e tudo que eu mais acredito. Só chegar, se a gente chegar mesmo um pouco para trás para poder passar aqui, até pegar lá dentro. Bom, e agradecer também ao Eric, ao Getá e todo o pessoal da Fala, né, que está auxiliando a organizar os eventos aqui em Brasília, para eu poder compartilhar um pouco do que eu aprendi nos últimos 10 anos. Será que é melhor fechar aí e deixar aberto? Fácil, melhor. Bom, então, tem como só aumentar só um pouquinho? Ou vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo. Não. Porque o barulho lá de fora ficou meio... deixa eu contar brevemente antes de eu começar, porque eu acabei começando uma dieta crua. Eu fui uma criança com muitos problemas de saúde, como todas as pessoas. Nós vivemos uma civilização onde é normal cozinhar, industrializar, alterar os alimentos minimamente ou extremamente desde pequenos. Ninguém nunca comeu comida crua somente desde o início da vida, então a gente não tem muitos parâmetros de comparação. Então, como todo mundo fica doente, eu acreditava também que era normal ficar doente. Até que aos 17 anos eu acabei tendo um trabalho não usual, eu viajava no mundo como competidor, e em pouco tempo me vi cheio de problemas de saúde. Aos 22 eu estava diabético, fazendo 2 cirurgias, constantes dores de cabelo, constantes resfriados, febres, todo tipo de problema gastrointestinal, inúmeros problemas de saúde, e comecei a tentar de tudo, não só para reverter os problemas de saúde, mas como para melhorar o meu desempenho no meu trabalho específico. E felizmente, depois de muitas tentativas e muitos anos de idas a médicos, etc., eu ia num médico muito famoso que ele me falava para mim: não, fica tranquilo, você vai melhorar, vai para casa e toma sua pílula. Você toma uma pílula, fica 5 horas dopado e depois dessas 5 horas você volta a ter os mesmos sintomas que você tinha antes. Aí eu comecei a questionar, olhei para ele era uma pessoa com obesidade, não aparentava saudável, espirrando, tossindo. Eu comecei a questionar, eu falei: ué, será que isso faz sentido? Se ele não aparenta saudável, será que ele realmente conseguiria me ensinar sobre saúde? Se ele senta na cadeira pior do que eu, que tinha problema de coluna, eu falo: doutor, estou com um problema de dor na coluna enorme. Ele fala: jura? Você tem lombalgia. Você já se classifica numa doença, né? Você sabe o que você tem agora. Mas aí depois eu fui começar a estudar medicina e a ciência funcional e aprendi que lombalgia significava dor na lombar. Ou seja, eu paguei R$200 numa consulta 10 anos atrás, isso já era muito dinheiro, e ele literalmente traduziu o que eu tinha falado do português para o latim. E me mandou com um remédio para casa, não explicou a causa, não explicou detalhes algum da doença. E obviamente, no mês seguinte eu não estava curado, no mês seguinte eu não estava curado, e as dores só continuavam aumentando, todo tipo de dor possível. Mas ele era um ortopedista, mais especificamente. Eu fui no nutricionista e ela falou: pega leve com leite que é alergeno, ou seja, gera alergia. Pega leve com churrasco que é cancerígeno, gera câncer. Aí você começa a se perguntar: ué, será que eu devo pegar leve? Se eu sempre sofri de alergia, sempre fui extremamente incomodado com isso. Será que eu devo pegar leve? Se, obviamente, ela não explicou que eram aminas, heterociclos, hidrocarbonetos, policíclicos aromáticos sendo formados durante o processo de pirólise, mas eu pensei comigo mesmo, com a mente leiga, não faz muito sentido pegar leve, se eu não quero viver doente. Aí eu comecei a me questionar, comecei a pesquisar na internet e, felizmente, esbarrei com o que era chamado de veganismo. Os dois cardiologistas do ex-presidente americano Bill Clinton, mostrando há mais de 26 anos que eles conseguiam reverter doenças ateroscleróticas, ou seja, doenças cardiovasculares e câncer terminal em meses de uma dieta vegana, a pessoa às vezes 20 anos depois não ter mais indícios nenhuma da doença. Eu achei isso muito interessante e continuei lendo na internet e infelizmente esbarrei com o que era chamado de crudivorismo, ou seja, a prática de se viver de alimentos crus. Eu pensei:
eu já tentei de tudo, já tentei todo tipo de terapia, tratamento, suplemento, médicos e nutricionistas. Eu falei, bom, tentar alguma coisa um pouco diferente, que faça sentido, obviamente, não vai ser mal. Aí, por causa disso, há 10 anos eu vivo, basicamente 10 anos eu vivo de frutos, vegetais, castanhas e nozes cruas. Eu acabei virando um autor, tenho mais 5 livros publicados na área, acabei virando um chefe para ajudar a disseminar esse conhecimento. E tenho todo um trabalho no YouTube, blog, e todo um trabalho na área virado para a educação das pessoas sobre o que eu acredito ser a solução para todos os problemas da humanidade. Sou um formado em nutrição agora, ou seja, só faltam 3 matérias para sair da faculdade. Eu era professor de letras e acabei largando minha profissão antiga para disseminar isso que eu acabei aprendendo ao longo dos 10 últimos anos. Bom, a palestra de hoje é a vida sexual do bicho preguiça e sua influência na Bolsa de Valores de Nova York. Estou brincando. A palestra de hoje é o crudivorismo frugal, ou seja, o crudivorismo, a prática de se viver de alimentos crus baseado em frutos e vegetais. Se nós pararmos para pensar, todos nós nascemos em uma época onde, ao invés de obtermos nosso alimento diretamente da árvore, ou da planta, ou da horta, nós simplesmente pegamos eles de prateleiras do supermercado, pegamos eles de prateleiras em casa. Ou seja, nós não temos contato com a planta e nós não nos exercitamos para obter o alimento. Nós não subimos os escalão dos árvores, nós não nadamos, nos protegemos de predadores, entre várias outras coisas que influenciariam extremamente na nossa bioquímica e fisiologia. Nós, ao invés de dormirmos às 8 horas, 7 horas da noite, como qualquer civilização primitiva ou civilização rural que ainda não tem acesso à luz, nós podemos ficar acordados até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não compreendendo as alterações do processo metabólico como um todo, e hormonal também. Então, muitas das coisas que a gente cresceu acreditando que era normal, provavelmente não foram normais durante milhões de anos, e às vezes até bilhões de anos de existência de vida na Terra. Então, por mais radical que pareça o conceito que eu vou apresentar aqui hoje, não é tão radical se nós olharmos para a história humana e percebermos que Galileu e Copérnico, quando sugeriram que a Terra não era o centro do universo, mas na verdade o Sol, ou seja, a teoria do heliocentro, foram ostracizados, proibidos de praticar. Um foi assassinado, o outro só não foi assassinado porque ele voltou atrás alegando que ele estava errado, nem ele acreditava que estava errado, só para não ser assassinado. E no final das contas levou 50 anos até a comunidade científica e o consenso social acreditar que o óbvio. Hoje em dia, se você falar para qualquer pessoa que a Terra é o centro do universo, você vai ser visto como uma pessoa não educada, vão rir de você. Logo em seguida, outro grande pensador, Hickman Simmons, o médico, sugeriu que seus próprios companheiros de trabalho, ou seja, os outros médicos, deveriam simplesmente lavar as mãos entre cada cirurgia. Ele foi ostracizado, proibido de praticar medicina, e 50 anos depois foi visto como óbvio. Hoje em dia, um médico entraria nas mãos com uma cirurgia com as mãos sanguinolentas de outra cirurgia seria visto como um assassino. Ou seja, aí você começa a parar para pensar, Darwin, entre outros diversos pensadores, foram ostracizados por trazer conceitos muito à frente do seu tempo. Então, às vezes pode parecer radical, mas talvez não seja tão radical assim. E, se você parar para pensar, será que vale a pena esperar 50, 100 anos para adotar algo que pode literalmente salvar a sua vida, adicionar décadas à sua vida, uma qualidade de vida inimaginável? Será que vale a pena esperar a norma perceber algo tão simples quanto o consumo de frutos e vegetais crus in natura, direto da planta, serem a norma para a alimentação humana? Eu espero convencer vocês até o final da palestra de sim. Bom, eu comecei a estudar para saber realmente do que eu estava falando. E se nós analisarmos todas as ciências, todas elas corroboram o fato apresentado aqui hoje. Nós estudamos a biologia, ela sugere que existem em torno de 700 mil espécies na natureza compartilhando o globo conosco. E essas 700 mil espécies, só uma cozinha, o ser humano. E dessas 700 mil espécies,
se nós olharmos para toda a história humana, ou seja, de acordo com as últimas evidências do fóssil da Lucy, demonstrando que nossa raça divergiu de um primata antropóide chamado bonobo em torno de 6 a 8 milhões de anos. Ou seja, se durante 8 milhões de anos nossa raça habita a Terra e alguns antropólogos, historiadores estimam que nós começamos a realmente utilizar o fogo há 10 mil anos, talvez 20 mil anos, alguns sugerem até mesmo 100 mil anos, mas a gente tem que lembrar que na época não tinha internet. Então a moda não pegava tão rápido e a maior parte, uma grande parte da nossa alimentação na natureza é de fácil consumo em sua forma crua. Então, o que os seres humanos comeram durante esses 8 milhões de anos, onde nós não utilizávamos o fogo? Porque se nós olharmos para a história, nós vamos ouvir falar de uma coisa chamada o período neolítico, onde os seres humanos começaram a introdução da agricultura de grãos e a domesticação de animais para utilizá-los na agricultura e assim começando a mudar seu estilo de vida e seu estilo dietético de animais primariamente arbóreos e frugais para seres estacionários com consumo constante de alimentos não adaptados à nossa espécie. Por que isso aconteceu? A geologia demonstra que ocorreu uma era glacial há muito pouco tempo, ou seja, literalmente congelamento do globo. Os seres humanos são criaturas dos trópicos e, obviamente, até mesmo quando nós saímos dos trópicos, nós continuamos levando os trópicos conosco, porque ninguém mora no Ártico sem paredes, fogo, aquecimento, roupas e por aí vai. Então, se nós saímos dos trópicos, tudo indica que seres humanos eram baseados, consumiam altas quantidades de frutas e vegetais, só que essa era glacial causa a falta de frutas e vegetais. Seres humanos são incrivelmente inteligentes e capazes anatomicamente. A gente aprendeu que o fogo permitia alterar os alimentos ao ponto de comer comida de outras espécies. Então nós começamos a introduzir todo tipo de alimento na nossa dieta, sem perceber que isso não era natural ou fisiológico ao organismo humano. Mas, mesmo nós temos adotado uma nova alimentação, nós temos que parar para pensar que, a paleoantropologia demonstra que só consegue se encontrar evidências de doenças em fósseis de seres humanos após o período neolítico. Aí a gente vai para a própria conceito de história. Quando os seres humanos começaram a cozinhar, eles não tinham hortifrutis na natureza. Então eles não conseguiam misturar arroz com batata, feijão, vaca, ovos saindo da cloaca, que é um ânus, vagina, trato urinário de uma galinha, aí misturavam com açúcar refinado de uma beterraba, aí depois misturavam isso no suco de laranja, aí depois misturavam com o bolo que vem novamente da galinha, o ovo vindo da galinha, o trigo vindo refinado a farinha vindo do trigo refinado para entrar no bolo, o fermento, entre vários outros ingredientes, misturam 20 ingredientes numa refeição só e a gente chama de alimentação balanceada. Algo que nunca poderia ocorrer na natureza, nenhum animal onívoro, que quer que seja, consegue misturar mais de um alimento só por vez, porque eles não têm mochila, não têm hortifruti, eles obviamente achariam uma árvore de bananas e comeriam bananas até estar saciados, seguiriam até outra árvore, achariam mangas e comeriam mangas até estar saciados. Aí a gente acredita que uma refeição balanceada precisa levar todos os grupos alimentares, e obviamente grupos que só são feitos para outras espécies. Aí a gente olha, na verdade, para a história e vê que isso começou com reis e rainhas, que tinham muito tempo nas suas mãos e muito dinheiro, e pagavam profissionais para entretê-los. Esses profissionais começaram a criar o que a gente chama hoje de culinária, porque até então os pobres, os camponeses, comiam o que dava na terra. Eles achavam batatas, cozinhavam batatas. Mas, até mesmo antes do período neolítico, ou até mesmo depois do período, alguns milhares de anos depois do período neolítico, não existia panelas, não existia garfo, faca, prato. Então, como que você vai cozinhar uma batata? Como que você vai cozinhar arroz e feijão? E pior de tudo, como que você vai conseguir comer? Porque depois de você cozinhar, como que você vai botar no prato os grãos? Entende? Então, a gente começa a ver que, na verdade, existe uma
duas grandes mudanças de alimentação e não uma. E a gente começa a perguntar, então, a maior parte das pessoas acredita que a dieta dos seres humanos durante a maior parte da existência foi mais ou menos assim, e a gente começa a perguntar, e as evidências? Aqui a gente tem um antropólogo, uma pesquisa publicada já em 1981, um antropólogo famoso chamado Dr. Alan Walker, analisando fósseis de ancestrais humanos até relativamente muito recentes, mostrou que, por parâmetros dentários examinados com raios laser, ele mostrou que até o período numa exceção foi encontrada, todos os dentes examinados no período dos hominídeos de 12 milhões de anos até o Homo erectus parecem ser de comedores de frutas. Aí a gente tem uma outra pesquisa publicada recentemente em 2012 com neandertais, que nós acreditávamos, alguns biólogos e antropólogos recentes do início do século passado acreditaram que seres humanos evoluíram por causa da carne, que tinham um alto consumo de carne, e por aí vai, nós somos caçadores, somos fortes, etc. Mostrou que neandertais, na verdade, um dos ancestrais mais recentes dos seres humanos, tinha dieta basicamente de plantas. Aí a gente vai para o Dr. Francis M. Pottinger, em 1920. Ele foi um médico que teve um insight e começou uma pesquisa. Ele pegou 900 gatos e dividiu em 4 grupos. E, durante 10 anos, ele conduziu uma pesquisa com eles, alimentando o primeiro grupo somente de comida crua, o segundo de comida cozida, o terceiro de pasteurizada e o quarto de condensada com alimentos já refinados. Ou seja, ele foi aumentando a quantidade de cozimento e aumentando a quantidade de alimentos refinados na dieta desses gatos. O primeiro grupo apresentava saúde perfeita, ou seja, anatomia, fisiologia, bioquímica, nenhuma alteração e nenhum tipo de problema de saúde, qualquer que seja. Eles eram dóceis aos cientistas, as mães procriavam facilmente, dando bastante leite, o desejo sexual estava presente, a saúde, o pelo, tudo era completamente diferente. Já do segundo grupo já começava a apresentar mais problemas, alguns problemas de saúde. O terceiro grupo apresentava bastante problemas. O quarto grupo era literalmente um Deus nos acuda. Os animais nasciam com inúmeras alterações, como ele mesmo alegou no livro escrito por ele. Os gatos do Pottinger, um estudo de nutrição, demonstramos que manifestações alérgicas e distúrbios dentários, comparados com aqueles que ocorrem no homem, são consequência da preparação do alimento. Os gatos alimentados com comida cozida apresentavam os habituais problemas respiratórios, gastrointestinais e problemas de constituição, bem como diversos problemas de pele. Ou seja, os gatos não tinham o dimorfismo sexual, as alterações das características de macho e fêmea, as mães não davam leite, tinha uma alta taxa de mortalidade infantil e materna, tinha inúmeras alterações em relação à saúde, anatomia, perda de peso, perda de coordenação motora, inclusive nem as fezes deles serviam para adubar as plantas do instituto, ou seja, as plantas adubadas com as fezes deles morriam. Aí depois veio o Dr. Weston Price, um dentista norte-americano que acreditava que não era normal cada vez mais seus pacientes virem doentes para ele com mais problemas de dentição. E ele, se questionando, pegou a esposa dele, passou 15 anos viajando o globo e visitando civilizações primitivas e fazendo comparações ortodônticas dos seus pacientes do mundo ocidentalizado com o mundo primitivo e fazendo comparações de saúde como um todo. E foi à frente escrevendo um livro chamado Nutrição e Degeneração Física. Ele mostrou que as civilizações, depois de até mesmo pessoas de 80 anos, sem nunca ter visto um dentista, uma pasta de dente ou uma escova de dente, não tinham cáries, nem falta de espaço para os sisos, e nenhuma das alterações anatômicas que ele via como patológicas nos seus pacientes do mundo ocidentalizado, mesmo eles tendo o melhor healthcare do mundo, o melhor cuidado da saúde, com a melhor tecnologia, melhor profissionais da área de saúde possíveis. E, obviamente, pessoal, não estou sugerindo para ninguém largar seu dentista ou sua escova de dente, só estou sugerindo que uma melhor nutrição forneceria uma melhor saúde bucal. Aí depois a gente teve aqui uma pesquisa mostrando a mesma coisa para a ciência ortodôntica, ou seja, que eles só conseguem achar evidências patológicas em fósseis na parte dentária depois do período neolítico, ou seja, depois
do início da agricultura de grãos e da domesticação de animais. Aí a gente passa para o Dr. Camille Maillard. Nós, na nutrição, estudamos bastante, estudamos alguma coisa da chamada reação de Maillard. Ou seja, Camille Maillard mostrou que 420 substâncias tóxicas, cancerígenas, e na verdade hoje em dia a gente já sabe que são mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, eram formadas durante o processo de cozimento e não estavam lá antes presentes, elas simplesmente apareciam numa batata depois do cozimento. Hoje a gente já sabe que os AIDS são correlacionados, os Advanced Glycation End Products, são toxinas produzidas pelo cozimento, são correlacionados a doenças neurocognitivas, câncer, aumento de diabetes, entre outros problemas. Aí a gente teve o Sir Robert McGarrison, um médico inglês que passou 10 anos nos Hunzakuts, uma civilização frugívora, basicamente frugívora no norte do Paquistão, nas montanhas do Himalaia, que foi vista na literatura como uma civilização que conseguiu parar o tempo. Ou seja, eles não envelheciam, morriam aos 120 anos, sem nenhum tipo de doença, qualquer que seja, os homens fazendo filhos aos 100 anos de idade, extremamente ativos e com saúde imensurável. Então ele alegou no livro estudos de deficiência, estudos de doenças de deficiência, que não conheço nada tão potente para manter boa saúde em animais de laboratório do que alimentos perfeitamente constituídos. E não conheço nada tão eficaz para produzir problemas de saúde do que alimentos impropriamente constituídos. Isto também é a vivência de criadores de gado. Será o homem uma exceção a esta regra tão universalmente aplicada aos animais? Aí depois veio o Dr. Paul Kolchakov, literalmente alguém que ganhou um prêmio Nobel por uma pesquisa que é esquecida no meio acadêmico. Ele foi um médico que publicou uma pesquisa em 1930 que rendeu o prêmio Nobel, chamada A Influência do Cozimento Alimentar na Fórmula Sanguínea do Homem. O Virchow, um antecessor a ele, mostrou que toda hora que alguém comia, ocorria o que é chamado de leucocitose digestiva. Leucócitos, as células brancas, as células de defesa do organismo, ose, um aumento nessas células. E digestiva porque sempre que alguém digeria, ela ocorria. Aí o Kolchakov mostrou que com comida crua, essa leucocitose digestiva não ocorria. Ou seja, ele mostrou que um aumento até mesmo de 5 vezes a quantidade de leucócitos após a ingestão de qualquer tipo de comida cozida. Então, obviamente, ele chegou à conclusão que o organismo vê comida cozida como algo patológico, ou seja, se você tem um aumento nos glóbulos brancos, é geralmente quando você está com uma infecção ou algum problema de saúde, se o sistema imune foi ligado. Aí depois a gente teve o Dr. Max Gerson, ele é famoso até no YouTube por publicar livros sobre a cura do câncer, onde ele mostrou inúmeros pacientes, e mostra até hoje, pacientes alegando que foram curados pelo câncer com sua terapia, só que, obviamente, o meio acadêmico ostracizou ele, ele foi visto na época como um charlatão, hoje em dia ele até tem um certo renome, vocês podem assistir o documentário dele no YouTube, mas simplesmente ele curava os seus pacientes com sucos de frutas e vegetais. Aí a gente teve o Dr. Wirt Benner, um outro médico, um spa na Suíça, eu acho, no norte europeu, que sugeria que as frutas e vegetais mantinham a energia solar que obtinham, que eram expostas a, e por isso poderiam curar qualquer tipo de doença. Ele curava cânceres e outras doenças crônicas com frutas e vegetais. Aí depois veio o Dr. Edward Howell, sugerindo um conceito de nutrição enzimática. Ele sugeriu que o cozimento, obviamente, como a gente já sabe, desativa enzimas, e essas enzimas eram importantes no processo nutricional de seres humanos. É um conceito um pouco tanto antiquado, mas ele começou a avançar numa área onde a gente não tinha nenhum conhecimento. Aí depois veio o professor Arnold Ehret, que literalmente, ao sofrer de uma doença de Bright, ou seja, uma inflamação dos rins, está à beira da morte, acreditou que não ia conseguir viver mais, mas não conseguia tirar sua própria vida. Ele tentou parar de comer para se curar, para morrer. No final das contas, no 10º dia ele se sentia muito melhor. Ele acabou descobrindo o que eu ensino, que é chamado de higienismo, e o frugivorismo, ou seja, uma dieta baseada em frutos e vegetais. Viveu muitos anos para escrever muitos livros e ser um dos principais propagadores do conceito. Aí depois a gente teve o Johanna Brandt, que
que escreveu o livro A Cura da Uva, por sofrer de um câncer estomacal e está à beira da morte, acreditou que ela ouviu falar que ela poderia viver de uvas durante meses, viveu de uva durante meses curando seu câncer. Mas, obviamente, não chegam à mídia. E a Essie Honeyball, por estar morrendo de tuberculose, eu acho que na década de 40, ela acabou desacreditada, começou a pesquisar, achou as pessoas alegando que viver de frutos seria algo mais inteligente a se fazer, começou a viver de frutos e vegetais. Você pode ver vídeos dela até hoje em dia, eu acho que de 2010, 2012, no YouTube, viva, sã, acho que aos 97 anos, alguma coisa assim, falando que frutos é salvado. Então, isso são os dados científicos mais antigos, de 1930, 1950, 1960. Aí a gente começa a ver que, tudo bem, se é para levar uma dieta crua, uma dieta tão diferente, a gente tem que ter alguns benefícios para motivar uma mudança. A gente tem inúmeros benefícios, como é mais rápido. O primeiro de tudo é nunca mais queimar sua língua. Eu odiava queimar minha língua, é tão chato se meter a boca com comida quente. Aí você pega, é mais rápido, mais barato, mais fácil, mais prático. Eu às vezes vou num centro de distribuição, compro 50 kg de fruta a R$25, eu já cheguei a almoçar almoçar e tomar café da manhã por um mês por 25 centavos, 30 centavos. E olha que eu como bastante. Eu vou entrar nessa questão. Eu não tenho fogão, não tenho panela, não tenho conta de gás, não preciso lavar a louça, não preciso de detergente. É tão simples quanto deixar bananas numa prateleira e descascar bananas para almoçar. Aí a gente tem, quanto às questões ambientais, nós sabemos que a agropecuária é o principal fator de desmatamento, perda de diversidade vegetal e animal, questões socioeconômicas, principal causa de trabalho escravo no Brasil e provavelmente em várias outras regiões do mundo, entre a principal causa de liberação de gases de efeito estufa, entre outros. Nós já sabemos, por pesquisas publicadas no JAMA, entre outros jornais médico-científicos, que uma dieta vegetariana e principalmente uma vegana, ou seja, estritamente de origem vegetal, promoveria melhor questão socioeconômica, ambiental, em todos os sentidos. Aí a gente começa a perceber que uma fruticultura seria imensuravelmente melhor, já que as árvores fazem a reciclagem dos gases, do gás carbônico para o oxigênio, ela auxilia na questão hídrica, que a gente está sofrendo tanto, e principalmente árvores produzem alimentos em formato 3D, uma jaqueira a 50 metros de altura está produzindo comida. A sua vaca ou os seus grãos só produzem em forma 3D e não 2D, 2D e não 3D. Aí a gente tem melhor saúde e nutrição otimizada, vindo de uma pessoa que sempre teve problemas de sobrepeso e até mesmo obesidade. Eu como 7 quilos, eu como em torno de 5 kg de comida ao dia, mantenho 7% de percentual de gordura sem me exercitar como um atleta. Ou seja, mesmo comendo imensas quantidades de alimentos doces, deliciosos, você é incapaz de ganhar gordura indesejável. No máximo 1 quilo, um pouco de percentual de gordura, mas é o máximo que você consegue. Tirando o fato que eu era uma criança extremamente doente, sempre com baixo rendimento físico, mental, sempre parando em médicos, terapias, tratamentos. Eu há 10 anos eu não sei o que é ter uma dor de garganta, um resfriado, um espirro, acordar um dia mal, acordar um dia sem poder trabalhar. Eu trabalho de 7 da manhã às 10 da noite, sem cansar, sem ter estafa mental, sem precisar de um cafezinho para me acordar. E obviamente eu melhorei minhas notas, meu rendimento em tudo que eu faço, aprendo muito mais rápido, minha coordenação motora aumentou imensuravelmente e a sensação de bem-estar é algo indescritível, que eu nunca poderia ter sonhado e nem imaginado em toda a minha vida. Aí a gente começa a olhar para, então tá bom, como determinar a alimentação natural de um organismo vivo? Não sei se já teve, é simples. A gente pega você pega um animal na natureza, você não conhece o animal. Você vai fazer o quê? Você não sabe o que ele come, você bota ele na frente de um monte de tipos de alimento. O que ele for comer primeiro, provavelmente é a dieta que ele é adaptado. Aí é fácil. A gente pega um bebê, bota num quarto com uma maçã e com um coelho. Se ele comer o coelho e brincar com a maçã, eu te dou um carro. Mas como vai acontecer, eu posso aguardar meu dinheiro.
Aí a gente olha para o que é chamado de a lei das similaridades, que o higienismo, nós profissionais de um modelo de saúde um pouco diferenciado, sugere. As leis das similaridades animais similares comem de forma similar. Todo animal que se parece com um animal carnívoro, ou seja, um jaguar, uma onça, uma pantera, comem carne. É até absurdo sugerir que eles comem carne. Eles comem pele, osso, sangue, linfa, órgãos, cérebro. Eles devoram um animal por inteiro, chegando até a comer 40 quilos numa refeição. Aí a gente come um bifinho na brasa, com temperos vegetais, e sugere que nós somos os animais carnívoros em toda a cadeia alimentar. Aí a gente passa para os animais herbívoros, ou seja, os que comem vegetação. Vaca, burro, jegue, cavalo, todos eles são bem similares e comem vegetação. Aí nós passamos para, por exemplo, pássaros. Eles geralmente são classificados como animais granívoros, porque eles são feitos, uma boa parte deles são feitos para o consumo de grãos. E nós temos diversas características, classificações dos insetívoros e, na verdade, os frugívoros, ou seja, os primatas antropóides, os animais com antropóide similar ao homem, são aqueles animais que não possuem, os macacos grandes que não possuem rabo, face ereta, beijam de língua, fazem sexo em todas as posições, aprendem línguas e por aí vai. Aí a gente olha para a história, vários dos principais antropólogos, biólogos, o pai da vivisecação, ou seja, Galeno, o primeiro médico, um dos primeiros médicos ocidentais, a primeira pessoa a fazer autópsia em um animal, sugeriu: o primata é como um homem, víscera, músculos, artérias, veias, nervos e ossos. Carlos Linneo, o médico criador da taxonomia moderna, inúmeros nomes falavam a mesma coisa. Aí a gente começa a passar para uma imagem vale mais que 1000 palavras. Para certos animais, obter certos alimentos é extremamente fácil, já que eles têm anatomia, fisiologia e bioquímica virada para a sua alimentação ideal. Ou seja, é como se a natureza tivesse criado cada tipo de espécie com anatomia e a fisiologia. A forma determina a função. Por mais que você goste de consumir alguma coisa, porque você joga no fogo e altera quimicamente e ultrapassa os mecanismos de defesa do seu cérebro e do seu organismo, não quer dizer que ela foi feita para você. Então, a gente vê que para um leão é muito fácil fazer isso, da mesma forma que para um primata antropóide é muito fácil fazer isso, coletar frutos. Aí a gente começa a olhar para as ciências biomédicas e ver, até mais fácil do que olhar para as ciências biomédicas é olhar o que é palatável em sua forma crua. Já que todos os animais comem comida crua, a gente tem que pensar que a gente comeria na natureza comida crua, né, sem inúmeros aparatos para cozinhar. O que você consegue fazer uma refeição em seu estado natural? Ou seja, cebola é crua? Você consegue fazer uma refeição de cebola? Talvez não. E aí a gente começa a pensar. Então, ou você acredita no criacionismo ou no evolucionismo. Ou você acha que nós saímos da costela de Adão e Eva, ou você acredita que nós tivemos um ancestral em comum. Por mais que eu não esteja sugerindo que ninguém é um macaco, nós provavelmente viemos de uma linhagem de primatas antropóides, como mostra a ciência. Começamos com um organismo unicelular, se dividindo, se especializando, até chegarmos aos primatas antropóides. E Darwin, quando sugeriu a origem das espécies e a seleção natural, obviamente foi ostracizado, e depois de 50 anos começou a ser visto como óbvio. E hoje em dia a gente sabe que nós saímos de dois ancestrais comuns, principalmente o bonobo, que é o chimpanzé pigmeu. Devido a pesquisas do Max Planck Institute, pesquisas genéticas, esses animais compartilham simplesmente 99,3% do nosso código genético, nosso DNA, nosso material genético. E nós olhando para a anatomia desses animais, nós praticamente não conseguimos discernir qual é o ser humano, qual é o primata. Até mesmo de australopitecos para humanos modernos, para chimpanzés,
E a gente começa a analisar anatomia, fisiologia e bioquímica para ser mais científicos. Obviamente isso é um crânio humano que a gente consegue ver pela mandíbula que não é protuberante, ou seja, você não conseguiria, como um leão, ter 2 toneladas e literalmente cortar a jugular de um outro animal dentro de milésimos. E aí a gente tem os caninos de seres humanos como os caninos de animais carnívoros, completamente diferentes. Aí a gente começa a analisar carnívoros, herbívoros e frugívoros. Carnívoros andam nas 4 patas, possuem rabos e garras, enquanto animais herbívoros também possuem 4 patas, mas eles possuem cascos em suas patas. Enquanto animais frugívoros possuem 2 pernas, 2 braços, polegares opostos que permitem-nos uma vida arbórea. Já animais carnívoros possuem um intestino apenas 3 vezes o tamanho do seu tronco, ou seja, o nosso é extremamente convoluto, vai dando, se você esticar ele, é 8 a 10 vezes o tamanho do tronco, da mesma forma que os primatas antropóides. Já os animais carnívoros têm uma capacidade estomacal de até 30 a 40% do seu peso, ou seja, um leão pode chegar a comer 40 kg de carne de uma só vez. Ele é um carnívoro. Ele secreta ácido clorídrico até 100 vezes mais forte que o ser humano, conseguindo digerir, chegando tão ácido quanto a bateria de um carro, por isso que ele digere postos. Já animais herbívoros secretam celulase, a enzima gástrica para digerir a celulose. Eles possuem 4 intestinos, 20 vezes o tamanho do seu tronco. E animais frugívoros possuem petialina fraca, ou seja, o que a gente chama de amílase salivar na atualidade, a amílase salivar e pancreática, uma enzima para digerir carboidratos. Por isso que você bota uma batata na boca, você não consegue comer como um porco. Aí, ou um grão na boca, você não consegue comer como um porco, só depois de cozinhar. Aí a gente tem duodeno, a gente sofre de doenças correlacionadas à falta de fibras, como hemorroidas, diverticulite, câncer de colo, entre outros. Já animais carnívoros não, porque carne não tem fibra. Aí a gente tem inúmeras diferenças. Animais carnívoros dão luz a ninhadas, possuem glândulas mamário-torácicas. Obviamente, para ninhadas você precisa alimentar 10 filhos ao mesmo tempo, não um só. Placenta zonária ao invés de discoide. Já você passa para vacas, elas têm úberes com enormes quantidades de leite nos seus úberes. Já seres humanos só têm 2 glândulas mamárias, placenta zonária, dão a luz a só um ser por vez em média. Até mesmo a forma dentária desses animais, dos primatas antropóides, é extremamente idêntica à nossa. Ou seja, molares, pré-molares, incisivos, é a mesma quantidade e 32 dentes. Por isso é um intestino convoluto. Ou seja, o deles é mais curto que o nosso, do que os dos animais. A gente entra em bioquímica. Os animais carnívoros produzem sua própria vitamina C, conseguem desintoxicar a vitamina A, obviamente pelo excesso que vem na carne, diferente de nós que comemos o beta, fomos feitos para consumir o beta-caroteno das plantas e sintetizar essa pré-vitamina na vitamina A, entre inúmeras outras questões. Mas a gente vê que animais carnívoros somam pela língua e não por poros, tem sangue, urina e a saliva ácida, enquanto nós temos alcalina, e por aí vai. Aí a gente pula toda essa questão, porque a gente passaria um dia questionando, e a gente vai para o instinto assassino de seres humanos, que são tão fortes assim. A gente vê uma vaca na estrada e pensa, comida. Quantas pessoas você já viu lá parando o carro e fala, para, agora eu preciso pegar uma comida. Você vê às vezes alguém parando numa árvore e catando frutas, né? Mas não tipo, olha a vaca, vamos caçar. Por que será que não é tão natural assim? Aí o chimpanzé simplesmente abraçando o bebê tigre, pelo seu instinto assassino. Aí a gente olha para questões de parâmetros de sono. Quem já teve um gato em casa? Já viu ele dormir 16 a 18 horas por dia? Fácil. Enquanto animais vegetarianos têm um sono muito reduzido, de 9 horas, 10 horas ao dia, no máximo. A não ser que você seja um urso hibernando 16 a 18 horas por dia, que eu sei que tem onívoros que fazem isso, né? Você provavelmente é um animal vegetariano. Aí a gente tem primatas antropóides, mais especificamente chimpanzés de 3 anos e meio, fazendo pesquisas na universidade, uma universidade de Kyoto, de primatologia,
mostrando melhor desempenho cognitivo do que cientistas de 35 anos. Aí nós nos consideramos animais inteligentes e criticamos eles por serem burros ou menos evoluídos. A gente vê a Suzana Herculano, uma pesquisadora que até foi no TED mostrando a sua teoria, falando que comida cozida evolui o cérebro humano, apesar de que todas as pesquisas na área de neurologia mostram que produtos animais e os EIs, os subprodutos do cozimento, os Advanced Glycation End Products, são correlacionados a declínio cognitivo e até mesmo atrofia cerebral de até 6% ao ano depois dos 40 anos de idade, em altas quantidades de EIs sérios. Ou seja, se você não quer diminuir sua capacidade mental, de acordo com as pesquisas, não cozinhe seu alimento ou cozinhe minimamente. Aí a gente vem as próprias Suzana Herculano publicando no PNAS 2 artigos seguidos, ou seja, Proceedings of National Academies of Science, sugerindo que, na verdade, o cérebro humano não é praticamente nada diferente de um primata antropóide, apenas com mais neurônios. Mas a estrutura do cérebro, a proporção de neurônios para outros tipos de células é basicamente o mesmo. Aí a gente vem para a biologia, mostrando que, na verdade, nós sim nos dividimos de um ancestral comum em torno de 6 milhões de anos, e todos eles eram macacos. E a própria biologia sugere que nós somos primatas antropóides. Ou seja, a não ser que da última vez você tenha se olhado no espelho e se achado mais parecido com um pássaro, com um polvo ou com uma vaca, você provavelmente deveria comer extremamente similar a um chimpanzé, a um bono, que tem em sua dieta primariamente de frutas. Ou seja, de acordo com o primata, pode ser um pouco mais de vegetais, um pouco mais de frutas, mas 95% a 97% das calorias desses animais vêm de frutas e vegetais direto da árvore. Aí a gente olha para certos animais e a gente consegue entender que um porco tem células etimoidais 100 vezes mais fortes que seres humanos, porque ele consegue farejar 100 vezes mais do que você. E por isso ele não precisa ser ensinado que uma batata é uma batata debaixo daquela planta de batata que você não consegue ver. Ele consegue farejar e saber que tem uma batata ali. Ou seja, e depois que ele consegue farejar a batata, ele tem patas para escavar a batata. Ele tem amilas em quantidade suficiente para digerir a batata crua. Ele tem um material genético que o permite provavelmente sentir gosto no amido. Porque se você tentar comer uma batata crua, por pior que seja, você ainda não sente gosto dela. Já que a língua humana, até onde eu aprendi biologia do início do meu aprendizado, você consegue sentir o gosto do açúcar, o doce, o salgado, amargo, o azedo. Então até aí, por isso que você bota uma batata na boca, um arroz, um feijão, e não tem gosto, você joga sal e temperos vegetais e por aí vai. Aí a gente tem pássaros, porque pássaros são sempre vistos em campos de trigo, ou de arroz, ou de outros tipos de grãos, porque eles possuem um bico pontiagudo, o que permite pegar aquele minúsculo grão de arroz. Se imagina com polegares opostos grandes desse jeito, coletando uma banana. Fácil, é ergonômico. Mas se imagina coletando um grão de quinoa ou de arroz. É praticamente impossível. Aí você percebe que esse animal possui um papo onde ele germina o grão, ou seja, deixa lá 8 horas hidratando para ficar mole, e depois ele possui o bico que permite ele pegar o grão e o papo onde ele germina o grão. Aí a gente novamente volta a olhar no açougue, não é algo extremamente agradável ao paladar, à visão. Alguém sabe dizer o que é isso? Ou seja, se eu te largar no campo de arroz, como são as monoculturas da atualidade, você provavelmente morre de fome. Se você parar debaixo dentro de uma floresta cheia de árvores de frutas, você vive durante anos, como acontece, na verdade, em casos distintos. Aí aqui a gente tem batatas, que seriam obviamente tiradas da natureza, cheias de terra, e você não teria lagos, não seria tão fácil carregar 1 quilo de batata até um lago mais próximo, lavar ela, e nós somos extremamente seletivos, nós não gostamos de comer coisas com terra em cima, como porcos, né? E, obviamente, as frutas e vegetais, algo extremamente visualmente atraente, palativamente atraente, todos os sentidos atrai, por uma simples razão. Você foi feito como um simbionte das frutíferas. Foi feito como um animal disseminador das árvores que dão frutas.
Aí a gente olha para a história, mais precisamente a mitologia, que é vista como algo, uma historinha, né? Que na nossa civilização cristã é chamada de o paraíso, o jardim do Éden, e para os gregos era chamado de a Era Dourada, e para outras todas as civilizações, até mesmo os esquimós, tem uma história de uma época perfeita, onde precisamente Pitágoras alegou que existia uma época, a Era Dourada, abundante em frutas e folhas, onde nenhum homem manchava seus lábios com sangue e pássaros voavam seguros pelo ar. Os coelhos vagavam sem medo e nenhum peixe era fisgado por sua própria credulidade. Todas as coisas estavam livres da traição, medo e malícia, e tudo era repleto de paz. Mas algum inovador, imprestável quem quer que seja, decidiu na inveja que os leões comiam era melhor. Estufou carne em sua barriga como uma fornalha e pavimentou o caminho ao crime. Um crime leva ao outro. Ou seja, a Era Dourada, essa época que a Bíblia sugere que seres humanos viveram durante 120 anos sem tipo de doença, em harmonia com os animais, na verdade, dos filósofos gregos, acabou por duas questões. Uma, vendo os gélidos que tiraram os seres humanos do paraíso, obviamente a gente consegue correlacionar com a geologia, provando que ocorreu uma era glacial mais ou menos nessa época, e Prometeus, o titã do fogo, que deu fogo e a carne aos homens, e por isso Zeus, o deus dos deuses, abriu a caixa de Pandora com todos os males. Ou seja, a gente facilmente consegue correlacionar as evidências antropológicas, as evidências históricas, com as historinhas de seres que não tinham nem escrita. A escrita foi inventada 10 mil anos depois, na Suméria, há 5 mil anos atrás. Então não tinha como eles passarem conhecimento de uma geração para outra, a não ser contando uma história que foi contada de pai para filho e chegou até a nossa história atual. E a gente consegue ver claras evidências que não podem ser distinguidas. Aí a gente tem uma pintura, vários pintores famosos, até mesmo Michelangelo, com a Capela Sistina, ou Leonardo da Vinci, não me lembro, todos eles retratando uma era perfeita, onde nós vivíamos em coexistência, em harmonia com a natureza, com os animais e com o próximo. Como nós facilmente conseguimos correlacionar os bonobos, os nossos ancestrais mais comuns, são chamados pelos cientistas de os primatas hippies, porque todos eles resolvem com paz e amor, ou seja, troca de sexo e de frutas. Não é por acaso que eles são vistos como animais benéficos, benevolentes, altruístas, pacíficos. E seres humanos acreditam nisso, apesar de não nem sempre agir dessa maneira. Aí, por que a gente não age dessa maneira? Aí vem o Jared Diamond, um antropólogo americano famoso, que é um onívoro, que escreveu inúmeros best-sellers que até viraram documentários pela National Geographic. Esse, mais especificamente, Girls, Germs and Steel, é muito bom, sugiro assistirem. Ele passou 3 meses numa tribo caçadora, a última tribo caçadora coletora do mundo, na Nova Guiné, os Papua Highlanders, e mostrou que saíram 20 a 50 homens negros fortes que nasceram na selva e com ferramentas muito mais avançadas para caçar do que um homem primitivo de 10 mil anos atrás. Eles às vezes voltavam com um saco de cogumelos para uma tribo de 100. E no final das contas a dieta deles era baseada em bananas e raízes. Aí ele sugeriu que o homem caçador é um mito. Eu duvido que a caça foi a força motriz por trás do nosso cérebro e sociedades desenvolvidas. Por toda a história, não fomos fortes caçadores, mas babuínos sofisticados. Recentes descobertas sugerem que a adoção da agricultura foi a maior catástrofe da qual nunca nos recuperamos, causando a desigualdade social, sexual, doença e despotismo que amaldiçoam nossa existência. Ou seja, se mais de uma dezena de diferentes ciências apontam as mesmas evidências, será que não deveríamos reconsiderar nossa dieta? Será que 80% da população mundial morrendo de doenças crônicas degenerativas e morrendo muito antes do tempo ideal, já que nós sabemos que civilizações primitivas vivem 120 anos como as histórias da Bíblia? Será que nós não deveríamos reconsiderar nossa dieta? Aí, faça o que os outros fazem e ter o resultado que eles têm. Os Estados Unidos, todas as civilizações ocidentalizadas comem comida processada, industrializada, cozida, produtos animais, grãos e coisas que naturalmente seriam incapazes de entrar no organismo humano. E nós comemos comida velha, comida de pássaro, armazenada, velha, às vezes industrializada, cozida, vindo dentro de sacos ricos em petroquímicos que
eles enviam substâncias xenoestrogênicas para dentro do seu alimento e a gente se questiona por quê, fica doente. Aí a gente come pedaços de animais mortos, crescidos de forma extremamente absurdas, injetados com todo tipo de... já que 95% em média dos antibióticos do mundo é injetado nos animais e não nos seres humanos, injetados com hormônios sintéticos da Monsanto, entre outros. Aí a gente cria eles de forma completamente absurda, mata eles, congela eles, depois descongela eles, frita eles, cozinha eles, joga um monte de coisa por cima, mistura com comida velha de pássaro, entre outras coisas refinadas, processadas e sintetizadas, e se pergunta por que teve a febre ou dor de cabeça ou qualquer coisa do gênero, considerando que comer comida queimada fosse algo natural. E não existe paz nem uma guerra química travada diariamente dentro de você. Ou seja, a gente já consegue compreender que cerveja, álcool, drogas alteram sua psique ao ponto de você se tornar agressivo a uma outra pessoa. A gente vê pessoas brigando, xingando famílias, por sua própria família, seu próprio amor, seu próprio ente querido, por causa de dinheiro, por causa de estar bêbado, por causa de estar alterado psicologicamente. Só que a gente não conseguiu compreender que viver num ambiente não natural, como uma cidade grande, consumir comida cozida, consumir produtos animais, também altera a nossa psique. Só porque ainda não existem pesquisas médicas e científicas corroborando o óbvio, a gente vê que seres humanos não estão no seu estado natural, não estão prosperando e não estão calmos nem consigo mesmo, nem com os outros, nem com os animais, nem com o planeta. A gente destrói tudo, toma hábitos autodestrutivos, come fast food, sabendo que faz mal, bebe, fuma, sabendo que faz mal, mas mesmo assim continua a fazer diariamente. Então, para finalizar, se vocês tiverem interesse a auxiliar o meu trabalho e a minha vinda aqui, já que é não remunerada, eu sugiro vocês, e também vocês, em geral, se vocês se interessaram pela palestra, se conectem a mim. Tem os livros didáticos científicos, o Saúde Frugal, por exemplo, tem mais de 420 referências, dessas provavelmente 350 são acadêmicos, ou seja, jornais médicos científicos publicados, a grande maioria deles é A1, ou seja, extremamente conceituado, um fator de impacto altíssimo. Aí no Saúde Frugal, o Guia ao Crudivorismo, a dieta original, eu mostro o porquê seres humanos começaram a cozinhar, os detalhes, as questões científicas, as toxinas formadas, são acroleínas, acrilamidas, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os subprodutos da glicação avançada, e por aí vai, né? São 420, não vou ficar citando todos. E tem cardápio, detalhes de nutrição, como composição de macronutrientes, fruta, tem proteína. Você pode ver que eu levanto 84 kg de supino, mesmo vivendo basicamente fruta há 10 anos e não falta proteína. Nós, só pensando no chimpanzé, subindo uma árvore de 50 metros, com frio nas costas, levantando 5 vezes mais peso, quilo por quilo, que um animal, e você pergunta, mas cadê as proteínas? Aí a gente tem o Culinária Frugal Doces Delícias, um livro de receitas, mas também tem sempre informações didáticas para você aprender mais sobre o crudivorismo. Aí a gente tem o jejum higienista, cirurgia da natureza, já que eu pratiquei jejuns para mais de 24 dias só de água, ou seja, eu fiquei 24 dias sem comer nada. Aí eu vou mostrando as pesquisas em animais, pesquisas em laboratórios dos cientistas mais recentes da atualidade, até de 100 anos atrás, professores de medicina de Harvard, por exemplo, os diretores do Instituto Nacional de Envelhecimento americano, todos eles mostrando que jejum intermitente, jejum, na verdade, são correlacionados a melhorias em todo tipo de biomarcadores. Uma salamandra, por exemplo, se você corta o rabo dela, ela para de comer até crescer um novo. Eu sei que seres humanos não são salamandras, são animais mais complexos, entretanto, todo tipo de animal na natureza é capaz de fazer um processo de autólise, ou seja, eu não estava comendo nada, mas estava comendo minhas reservas internamente, por isso que a gente chama isso de gordura corporal e é extremamente denso, caloricamente falando. Você armazena para... faltou comida um dia na natureza, você não ia morrer de fome. Aí a Revolução Vegana, que é diferente do veganismo usual, que as pessoas só se focam na questão ambiental, principalmente na questão animal, eu mostro dados científicos que existem centenas de pesquisas médicas e científicas mostrando que o veganismo consegue reverter envelhecimento, reverter todo tipo de doenças crônicas degenerativas, e os principais pesquisadores do mundo, ou seja, Dr. Dean Ornish, formado em Harvard, professor da UCLA, capa da Forbes Magazine o tempo inteiro, publicando no JAMA, no New England Journal of Medicine, no Lancet e por aí vai,
recomendo uma dieta vegana e polipídica integral, 80-10-10, como eu recomendo, só que ao invés de usar arroz e feijão como ele, arroz, feijão, fruta e vegetal como ele, eu acredito que arroz e feijão não é natural à fisiologia humana. E por último, o livro Culinária Frugal, Receita do Paraíso, que aborda essa questão de combinação alimentar, de não misturar 20 alimentos só no estômago e acreditar que ele é capaz de digerir, se diferenciar e secretar diferentes secreções gástricas ao mesmo tempo. Se vocês quiserem se ligar a mim, tem inúmeros Instagram, blog, YouTube, site, só o site que está errado aí, que é o WordPress hoje em dia, ao invés de .com, mala direta do site do blog. Eu estou abrindo uma pousada em Saquarema, a primeira pousada crudívora do Brasil, para criar um polo de didático, científico, para ensinar, formar profissionais da área de saúde, agora que eu estou saindo da faculdade, e formar chefes para conseguir disseminar cada vez mais esse conhecimento e levar à frente que saúde se resulta apenas da vida saudável. Então, Facebook, meu perfil, você pode seguir meus 2 perfis, seguir o canal do YouTube, seguir o Instagram, seguir o blog. E se vocês quiserem e puderem, agradeceria que alguém passasse uma folha e escrevendo os e-mails de todo mundo que quer ser cadastrado, que eu adiciono vocês a... se vocês quiserem ser cadastrados e ficarem sabendo dos eventos. Eu também ofereço consultoria, home cooking, treinamento de funcionários, aulas culinárias temáticas, particulares ou para grupos, até mesmo online, buffet para festas e eventos, palestras educativas, internato, onde eu passo 5 dias ensinando os detalhes da prática para a pessoa, também da teoria, da ciência, da culinária, e os retiros que eu vou rodar nessa pousada, que são inúmeros, sabe, festival da fruta, juntar as pessoas que estão interessadas e botar vários palestrantes diferentes. Os meus retiros, que já é um retiro culinário, as pessoas passam 5 dias comigo, 5 dias de uma semana, aprendendo do início ao final do dia, palestras, aulas culinárias práticas, exercícios e por aí vai, dentro de 20 outras pessoas, né? E o local é lindo, quase de frente para a praia, no Rio de Janeiro, e retiros de jejum, onde eu ensino a parte didática científica, retiro de exercícios com um fisiculturista vegano, onde eu ensino receitas mais hiperproteicas, caso você seja um atleta ou caso você esteja interessado na onda da academia. E abrir para perguntas e respostas e passar slides de receitas, que eu faço até tortas, cupcakes e qualquer coisa do gênero, só que de forma frugívora, ou seja, sem usar nada industrializado. Você consegue puxar aqui para mim os slides? Sumiu aqui o pendrive. Tem uma parte de fotos. Mas caso vocês estejam interessados, como o Eric falou, tem inúmeros outros eventos aqui. Tem no domingo aqui no laboratório da UNB uma aula de 5 horas comigo, não só palestras, receitas simples, mas receitas gourmets, como fazer tortas frugívoras, ou seja, sem açúcar, sem lactose, sem glúten, sem ao fogo, só de frutas e castanhas. E se vocês quiserem provar, a gente está vendendo trufas cruas ali também, feitas de castanhas e frutas secas, trufas de cacau e trufas de canela a R$10, um saquinho com 4 trufas. Se vocês quiserem apoiar o trabalho, tem camisas, tem os livros, cada livro é R$50, mas tem a primeira edição do Jejum Higienista, que é 25, e eu aceito cartão. E é isso, perguntas? Dúvidas? Deixa eu ouvir uma outra voz sem ser a minha, depois de quase uma hora. Como é que fica a questão dos agrotóxicos? Bom, por mais que... Um segundinho. Bom, como a gente tem visto, na verdade a ciência não tem... A ciência avança, mas o meio acadêmico às vezes ainda não associa rapidamente esse avanço, e nem até mesmo as mídias, os órgãos governamentais, regulamentadores. Como a gente sabe, na verdade,
De acordo com o próprio FDA, ou seja, o Departamento de Agricultura americano, a Anvisa americana, ela já sugere que consegue ver aqui no tiver no celular? De acordo com a própria Anvisa, um segundinho. Bom, de acordo com a própria Anvisa americana, 95% em média, ou 93% em média dos POPs, poluentes orgânicos persistentes, vem de carne, queijo, leite e ovos. Ou seja, como a gente já sabe, na verdade as pessoas se preocupam com agrotóxicos nas frutas sem compreender que acho que já vai em slide normal. Sem compreender, isso é tudo feito de frutos, vegetais, castanhas e nozes, sem cozimento, sem industrialização, sem nenhum tipo de processamento. Acho que tem que botar para gente no slide. Sabe onde que é? Aqui. Isso é tudo que eu ensino nos cursos por mês. Algumas receitas eu vou ensinar no domingo e eu ensino nos retiros, o curso através do Brasil. Então, na verdade, a vaca come soja espreada com agrotóxico durante 4 anos. Então ela bioacumula e biomagnifica isso nos seus tecidos durante 4 anos. Sendo que ela não tem fitonutrientes, ela não tem vários nutrientes essenciais nas frutas e vegetais que são naturais à fisiologia humana e que auxiliam enzimas de desintoxicação fase 2 e outros fatores que auxiliam o reparo do nosso material genético. Então, na verdade, frutas e vegetais são extremamente protetoras, enquanto produtos animais não contêm essa proteção e vêm com os agrotóxicos. Muito maior quantidade por causa da lipofilia e hidrofobia desses compostos. Ou seja, eles têm medo de água e amam gordura. Então eles se agrudam à gordura, que não é um composto primário das frutas e vegetais, como a gente sabe, né? Você bota uma banana na boca, você não se sente letárgico após e também você sente que não tem tanta gordura quanto uma gordura saturada da carne. Então, ou seja, comendo no topo da cadeia alimentar, você vai comer imensuravelmente maiores quantidades, de acordo com as pesquisas atuais, que mostram quantidades às vezes de 300 vezes mais do que uma dieta onívora usual, do que uma dieta vegana. O sangue de uma onívora é muito mais contaminado por qualquer POP, e o leite de uma onívora é muito mais contaminado por qualquer POP do que de uma mãe vegana. E obviamente a gente está falando de veganos não frutívoros, não frugívoros, extremamente naturalistas. Só veganos que, excluem de todo tipo de produto animal, carne, queijo, leite e ovos. Então, tirando o fato que o cozimento produz 420 substâncias tóxicas, cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, e a gente ainda come comida não adaptada à nossa espécie, ou seja, proporções de macro e micronutrientes inadequadas à fisiologia humana, que causam problemas, má nutrição como um todo, é insensato se preocupar com agrotóxicos. É como dar um tiro na cabeça enquanto a gente está dando um tiro no dedinho do pé com agrotóxicos das frutas e vegetais. E pesquisas também mostram que é mais importante consumir as frutas e vegetais do que excluir elas. Se o POF, que é a Pesquisa Orçamentária Familiar Brasileira, mostra que o brasileiro comum consome menos de uma fruta vegetal ao dia, e a gente vê a incidência de doenças tão alta como esteja, aí a gente começa a se questionar, será que, óbvio que ninguém sugere que herbicidas, fungicidas, pesticidas ou rodenticidas sejam benéficos à sua saúde. Fato. Eles não deveriam estar presentes, mas ainda assim tentar excluir os alimentos mais importantes da nossa dieta, porque quem na verdade paga o pato maior é o agricultor, que é exposto diretamente a esses agrotóxicos, entende? Então, e no final das contas, quem come comida cozida orgânica aqui, por favor, levante a mão. Quem só come arroz, feijão, bife, batata frita e por aí vai, orgânico, entende? Então o cozimento não remove os agrotóxicos, ele adiciona problemas. Então, infelizmente, quando falam lá, tome cuidado com o pimentão, o morango, não sei o que,
Eles deviam estar falando primeiro, tome cuidado com carne, queijo, leite office, depois comida cozida, grãos velhos armazenados num silo para pássaros, aí depois talvez, sabe, tente comer orgânicos, tente comer suas frutas e vegetais orgânicos. É muito mais sensato, assim. Mas infelizmente o problema não é nosso, o problema são dos órgãos governamentais que não são atualizados na ciência e obviamente tem o seu interesse do lobby da indústria que acaba sendo deturpado. Alguma outra pergunta? Oi, tudo bom? Eu sou Isabela. E assim, só para retificar mesmo o que você falou, o que mostra assim, como que as doenças apareceram mesmo na civilização depois da criação de animais e criação da agricultura mesmo, né? Porque quando éramos nômades, nós tínhamos contatos com o sol, não tínhamos contatos com animais confinados, estávamos sempre em atividade física, então a gente não tinha esse tipo de problema até começarmos a confinar animais e conviver com eles e parar de fazer atividade e a luz do sol, enfim. E outra coisa que eu vejo muito assim na prática de nutrição é muita gente que tem receio de comer muita fruta por conta do aumento do açúcar, da taxa de frutose e é incrível como todos os compostos bioativos, que são eles que combatem contra a obesidade, contra o diabetes, estão presentes nas frutas, que também têm frutose. E o que mostra também outras pesquisas é que não adianta eu querer isolar esse composto bioativo, botar numa cápsula para continuar na minha dieta paleolítica hiperproteica animal, porque é a união desse composto bioativo do fruto com a frutose dele que faz a gente absorver ele tão bem. Então, tem muito mito, tem muito medo e, claro, né, a gente não sabe dizer exatamente de onde isso vem, mas que as pessoas têm receio, preferem comer pão no lugar de açaí, sabe? Então, são questões a serem levantadas e desmistificar muito dessas questões. Eu posso dizer por mim mesmo. Eu era um garoto sedentário que não conseguia nem fazer embaixadinha. Hoje em dia, amigos meus que às vezes eram atletas quando pequenos não aguentam comigo, sabe? Tipo, não que eu vire um Ronaldinho da noite pro dia, mas assim, a minha aptidão física, a minha aptidão mental é imensuravelmente maior do que era antes. Eu treino às vezes 2 horas debaixo do sol sem precisar beber água. Nunca mais precisei me preocupar com peso, sabe? Eu faço calistenia, sabe? Assim, intermediária, coisas que meu irmão comendo proteína 5 vezes ao dia não consegue nem, sabe? 1/10. Então, assim, e isso tendo crescido de forma extremamente sedentária, sendo gordinho, sendo fora de forma, e a gente acredita em muita coisa que realmente não é, porque a gente não tem bons parâmetros. Alguma outra dúvida? Eduardo, só queria perguntar você pode falar um pouco mais sobre esse medo das pessoas da frutose, assim, não consumir tanta fruta por causa da frutose? Bom, isso tudo vem do High Fructose Corn Syrup, do xarope caro que a gente geralmente vê, aquele xarope feito de milho. Então eles começaram a ver que açúcar em excesso causava hipertrigliceridemia, formação de triglicéridos, aí o que leva à esteatose hepática e outros problemas metabólicos. Aí eles foram estudar. Aí eles pegaram o composto extraído do milho transgênico industrializado da Monsanto, começaram a fazer várias pesquisas e mostraram que esse composto causava hipertrigliceridemia, e a fruta, como tem frutose na sua composição, mas é uma frutose obviamente completamente distinta do High Fructose Corn Syrup, que é do xarope industrializado de milho que eles usam para adoçar tudo hoje em dia nos Estados Unidos. São pesquisas americanas, acabaram assustando os profissionais da área de saúde que erroneamente misturaram a frutose da fruta, que é completamente diferente, né? Fresca, com fitonutrientes, vitaminas, minerais, água, fibras, e pior de tudo, uma lentilha tem frutose, entende? E a fruta, na verdade, é 5 a 7% de frutose, enquanto o High Fructose Corn Syrup, ou até mesmo o mel, é quase 50% de frutose. E a gente está culpando a fruta, entende? Mas sim, o brasileiro comum consome menos que uma fruta ao dia.
as pessoas estão sofrendo de esteatose hepática, hiperglicemia, dislipidemia e todos os problemas usuais, será que na verdade o problema é a fruta? Sabe? Se ninguém consome fruta, como que vão comprar a fruta? Chega a ser uma coisa engraçada, sabe? Mas aqui você vai estudar. Eu tenho leitores no YouTube que estavam com triglicérides 1500, 1580, eu acho. Ele, sei lá, um mês ou 2 meses de frugivorismo, ele está com triglicérides, ele baixou 30 quilos, eu acho que em 4 meses, 35 quilos. Ele diminuiu os triglicérides dele de 1500 e pouco para 150, sabe? Tipo, diminuiu o colesterol dele de 260, consumindo basicamente fruta. Por que será, entende? Por que será que o chimpanzé consumindo 40, compartilhando 99% do nosso material genético, consome até 40 bananas num dia e não sofre disso? Entende? Meu pai, pelo que ele dizia, 75 anos atrás no interior, eles chegavam a passar mal de tanto comer fruta ao dia, porque era o que tinha, entende? Era pobre, plantava, comia o que plantava, ele falava, a gente estava indo pescar peixe, aí dividia a meia melancia para cada irmão, assim, aparecia uma melancia imensa no meio da plantação de arroz, a gente comia meia melancia. Tipo assim, e era uma pessoa normal, entre aspas, nunca foi educado, e não sofria de frutose em excesso, entende? É uma coisa extremamente recente que só veio à tona no meio ocidentalizado, industrializado. Então, assim, as questões metabólicas, exatamente, a gente não tem ainda como falar porque a gente não tem estudos inclusivos, mas a gente sabe que, as principais 8 civilizações mais longevas do mundo têm um consumo imenso de frutas e vegetais, e por isso que elas são longevas, e não tem esteatose hepática. Então, fala assim, eu vou fazer uma outra pergunta. Oi, boa tarde. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação à água alcalina. Você acha que é necessário? E a segunda é, você faz algum tipo de suplementação, como B12, magnésio, alguma coisa do tipo? Bom, água alcalina, todos os fatores de estilo de vida benéficos alcalinizam o sangue, enquanto todos os fatores de estilo maléficos acidificam o sangue. Então, na verdade, ao invés de pagar, sei lá quantos mil reais num filtro de água alcalina, é muito mais sensato viver de forma adequada para o seu corpo ser alcalinizado. E a gente sabe que frutos vegetais já contêm água e eles são alcalinizantes. São os únicos alimentos, na verdade, que são realmente alcalinizantes. Todos os outros são neutros a acidificantes. Então a gente já começa a questionar a necessidade por água alcalina, sabe? Que obviamente é uma venda, então tem sempre alguém querendo convencer que você precisa dessa coisa. Só que eu acho que um filtro sai R$2.000, sei lá, por aí. Para mais. Então aí a gente já começa a questionar. E suplementação, não, são 10 anos. Agora em dezembro fazem 10 anos como frugívoro. Eu vivi os 2 primeiros anos basicamente de fruta, assim, tinha um consumo muito baixo em termos de calorias, de vegetais, um consumo quase nulo de gorduras em geral, castanhas, sementes, etc. E nunca eu tive nenhum tipo de deficiência, qualquer que seja. A única coisa que está alterada no meu sangue é B12. Só que eu não acho que onívoros comendo comida industrializada e uma dieta rica em produtos animais sejam parâmetros para mensurar a minha B12. Entende? Então, se eles estão levando uma coisa completamente anormal, uma dieta que a gente só levou nos últimos 100 anos, sim. E, obviamente, só vai para o hospital testar B12, ou até mesmo se for uma pessoa saudável e for entrar no estudo, vai ser um onívoro, não vai ser. Eles não vão pegar frugívoros exclusivos, levando dietas como deveriam levar diretamente da planta, praticando exercícios físicos e dormindo cedo. Então, assim, eu não me preocupo com a B12 estar baixa, tanto é que eu consigo palestrar para vocês durante 1 hora sem ter nenhum indício de doença neurocognitiva. Senão eu estaria tremendo aqui e não conseguindo pensar o que eu vou falar na próxima palavra. Entende? Então, os níveis sérios de vitamina B12, de onívoros, não são níveis sérios, não são parâmetros de nada. Adorei a palestra, você falou aí, mas eu tenho uma dúvida sobre a carne, sobre o consumo da carne, na verdade. Na nossa sociedade, na sociedade ocidental, a gente consome provavelmente muito mais carne do que seria sustentável, né? E acho que você sugeriu que o consumo da carne seria mais ou menos cultural, né? Mas o que
várias culturas extremamente diferentes da cultura ocidental. Claro, claro. Então, mas eis a grande questão. Isso tudo, pelos indícios, veio depois do fogo. Os primatas antropóides, assim como nós, não temos gosto no animal cru, em sua forma original. Então, provavelmente, a gente realmente viveu, como esses filósofos gregos sugeriam, como a Era Dourada, vivendo de frutos vegetais, já que não existe necessidade nutricional nenhuma que diferencie a proteína animal da proteína vegetal. A gente só vê benefícios com a proteína vegetal, entende? Todas as características que a gente tem que entender que a planta é quem produz os nutrientes. Ela que puxa o sol, o ar, o solo e consegue sintetizar em material orgânico para ser utilizado pelo animal. O animal, na verdade, utiliza a planta e armazena algumas coisas dentro dele. Então, quando a gente filtra os nutrientes da planta, a gente está obtendo muito menos nutrientes. A gente só está em proporções inadequadas. Que a gente precisa de gordura, mas precisa de gordura insaturada, ao invés de gordura saturada. A gente precisa de proteína, mas o leite materno é 6% de proteína. Uma melancia é 7% de proteína. O leite materno faz o maior crescimento da raça humana que qualquer fisiculturista tomando anabolizante e consumindo 300 gramas de proteína ao dia consegue, porque um bebê humano dobra de tamanho em 6 meses. Nenhum fisiculturista consegue dobrar de 60 quilos para 120 quilos em 6 meses, entende? Então a gente vê que quantidade de proteína o suficiente no leite tem, 6%. Civilizações primitivas consomem extremamente dietas hipoproteicas, às vezes quase metade do que a OMS recomenda para um homem, são os Papua Highlanders, são negros extremamente fortes subindo árvores, entende? Então, assim, a gente tem que questionar. Mas aí, a gente vê por uma perspectiva histórica, os antropólogos da atualidade, biólogos já estão sugerindo que o homem é, na verdade, o caçado, não o caçador. A gente não consegue tão facilmente caçar, mas está disseminado, sim, porque nós somos inteligentes, nós somos capazes de fazer ferramentas e descobrimos o fogo. Então, aí, quando faltou comida, da mesma forma, quando falta comida para os primatas antropóides, eles não têm discernimento. Eles vão para raízes, vão para coisas que não são tão gostosas quanto fruta. Entre manga e cenoura, você sempre vai dar preferência à manga. Madurinha, direto do pé, sem ter que ralar, etc., cozinhar, você sempre vai dar preferência à manga. A melancia, entre trigo, você sempre vai dar mesmo preferência à melancia. Só que quando começa a faltar, não começa a ter disponibilidade do alimento na natureza, você perde o discernimento. Pessoas no Andes comeram outras pessoas, sabe, naquele acidente do avião, porque não tinham o que comer, come carne humana. Então, assim, essas tribos comem por falta de conhecimento científico nutricional e por questões sociais, por questões, a gente vai ensinando, meu pai me ensinou a comer comida cozida e produtos animais. Se não tivesse ciência hoje em dia, internet, para você fazer uma pesquisa no PubMed, que é tipo Google acadêmico, em questões de segundos, eu não conseguiria montar uma palestra dessa para chegar e apresentar para vocês. E se a gente não soubesse que existem dezenas de veganos, até mesmo frugívoros, vivendo há 40 anos com saúde perfeita e nenhum tipo de deficiência nutricional, e a ciência nutricional mostrasse que não existe nenhum composto que não existe no vegetal, que existe só no animal, a gente ia pensar, eles começaram a comer carne num dia por uma questão de falta de alimento, provavelmente por causa dessa era glacial. Mas a gente continua comendo por falta de conhecimento. E se a gente compreende que animais são seres sencientes e que o cozimento da carne, na verdade, uma das principais formações, das principais cancerígenos e mutagênicos na dieta humana, que são essas aminas, heterociclos, hidrocarbonetos, policiclos aromáticos, para que continuar cozinhando? Para que continuar comendo carne? Porque a gente tem que pensar com uma perspectiva que a gente tem que abolir o fogo. O principal que os veganos tentam fazer um ativismo para converter as pessoas para o veganismo, vegetarianismo, para não matar outros animais, já cai por terra. Se você faz a pessoa entender que nós somos primatas antropóides feitos exclusivamente para o consumo de frutos vegetais. Se você tira o fogo da nossa dieta, se você tira o fogo da sua casa, tira as panelas, tira o fogão, tira o prato, por que a gente vai ficar falando comer vaca crua? Matar um porquinho cru, matar um coelho dentado? Não se torna nem questão. Aí essas civilizações primitivas obviamente usam fogo, a gente já parte de uma premissa que vai alterar a estrutura molecular do alimento, vai alterar a sua capacidade de discernir, o seu cérebro, de proteger você de algo que você nunca consumiria. Qualquer um matou a vaca crua, você já tem uma certa repulsa, viu aquele sangue jorrando, você não vai ter obviamente facas
para cortar ela demasiadamente. Então você vai ter que comer direto do animal. E comer direto da carcaça dela, com aquele sangue jorrando, com a pele ainda ali, na hora você sente uma imensa repulsa. Só que aí depois que a gente começou a desenvolver ferramentas, cortar o bifinho, jogar na brasa, aí seu cérebro mais não consegue ter os neurocircuitos, ou seja, os instintos não conseguem falar para ele, isso está errado, isso está certo. Entende? Ao meu ver, mas obviamente a gente ainda precisa mais pesquisas para ir corroborando os dados, e até mesmo eu não consigo juntar todas as pesquisas, são mais 800 pesquisas publicadas em periódicos ao dia, entende? Então provavelmente eu sei que já tem muita coisa já saindo por aí nova, mas eu não consigo chegar a tal ponto de tá acabando o nosso tempo. Então agradeço a todos pela presença. Se vocês quiserem seguir com mais dados, mais motivação, tem esses eventos aqui. E se vocês quiserem comprar as trufas, os livros, as camisas, etc., só vir aqui que a gente vai estar sentado aqui e vai estar vendendo, tá? Tem tempo para mais uma pergunta? Não. Lá vem aqui, vai passando que a gente vai conversando, tá? Imensamente a vida do Eduardo aqui. Grande honra para a gente receber você aqui hoje. É um assunto muito interessante, muito diferente, né? Mas pela experiência própria, gente, eu posso afirmar assim, tudo que o Eduardo falou é muito verdade. Principalmente quando ele fala de energia, inteligência, sabe? O olho fica diferente. Depois que eu voltei a comer cozida, né? O olho nitidamente baixou, mas você vê que todos os crugívoros têm esse olhão, sabe? São pilhados sempre, é muito louco. O corpo muda muito, você emagrece, fica um corpo muito bonito. A pele melhora, o cabelo melhora, assim, é surreal, gente. Vale a pena experimentar, com todas as dificuldades que existem, né, claro. Mas é isso, gente. Então, ó, se puderem ajudar a gente a divulgar também os próximos eventos, ajudar também na caixinha para pagar a viagem do Eduardo que veio para cá. Essa palestra é de cobra, geralmente, então se puderem contribuir mais ou ajudar nos livros e tal, a gente agradece. Então, valeu, gente. Boa semana aí, bom feriado também. Até a próxima.